A Educação da Vontade, por Julie Payot. Tradução Roberto Mallet, editora Quirium. Canal Le Conde. Livro 3º, Os Meios Interiores. Capítulo 4. A higiene corporal considerada do ponto de vista da educação da vontade no estudante. Parágrafo 1º. Até aqui estudamos o aspecto psicológico do nosso assunto. Resta-nos examinar as condições fisiológicas do domínio de si. A vontade e sua mais alta manifestação, a atenção, são inseparáveis de um sistema nervoso. Se os centros nervosos esgotam-se rapidamente, ou se, uma vez esgotados, só recuperam seu vigor muito lentamente, nenhum esforço, nenhuma perseverança é possível. A debilidade corporal segue-se uma vontade fraca, uma atenção curta e lânguida. E se notamos que em todas as ordens de atividade o sucesso depende mais de uma energia infatigável que de qualquer outra causa, chegaremos à conclusão de que a condição primeira de todo sucesso na conquista de si é ser, conforme uma célebre expressão, um bom animal. Quase sempre o entusiasmo moral coexiste com esses momentos radiosos em que o corpo, como um instrumento bem afinado, desempenha a sua parte sem notas dissonantes e sem distrair para si a consciência íntima. Nesses momentos de pleno vigor, a vontade é onipotente em nós e a atenção pode ser intensamente sustentada. Ao contrário, quando estamos fracos, débeis, sentimos penosamente as correntes que ligam nosso espírito ao corpo, e os fracassos da vontade são frequentemente causados por doenças de ordem fisiológica. Acrescenta-se a essas condições que a recompensa natural de todo o trabalho que utiliza as forças sem esgotá-las é um sentimento de bem-estar, de alegria, que dura muito tempo. Se o esgotamento se dá ao final do trabalho, esse sentimento agradável de força acrescida não aparece e é substituído por uma sensação penosa de fadiga, de desgosto. Para esses infelizes assim debilitados, o trabalho desprovido da alegria penetrante, que é sua recompensa, é uma carga, um flagelo, um sofrimento. Ademais, todos os psicólogos estão de acordo sobre a importância das condições fisiológicas para a memória. Quando uma circulação ativa leva ao cérebro um sangue bem nutrido, muito puro, as recordações e, portanto, os hábitos gravam-se com prontidão e por muito tempo. Condição de uma volição e de uma atenção prolongada e vigorosa, eminentemente favorável à memória, a saúde não se limita a recompensar o trabalho com a alegria que é sua consequência. Tem também uma influência extrema sobre a felicidade. Ela é, como se diz, a cifra que, colocada diante dos zeros da vida, dá-lhes seu valor. A imagem é feliz. E Voltaire dizia de Harley que tinha uma mulher encantadora e todos os bens da fortuna. Ele não tem nada, se não os digere. Infelizmente, o trabalho intelectual mal compreendido pode ser extremamente nocivo. Impõe uma imobilidade ao corpo, impõe o sedentarismo, a reclusão em ambientes mal arejados e, por fim, impõe uma posição sentada. Esses graves inconvenientes, aos quais vem se a juntar uma ruim higiene alimentar, não tardam em debilitar o estômago. As digestões tornam-se trabalhosas e, como o estômago está envolvido por uma densa camada de nervos, a influência dessas perturbações sobre o sistema nervoso é considerável. Depois de uma refeição, a cabeça congestiona-se, os pés esfriam-se facilmente. Experimenta-se um torpor, uma sonolência que logo dá lugar a uma irritação que contrasta singularmente com a alegria dos camponeses e dos artesãos depois do almoço. O estado nervoso piora pouco a pouco, e muitos trabalhadores intelectuais acabam não podendo mais dominar suas impressões. Seu coração palpita a menor contrariedade, seu estômago contrai-se.
É o primeiro grau do nervosismo, pois o ponto de partida do nervosismo é quase sempre um estado defeituoso das funções nutritivas. O cérebro deixa de ser o grande regulador e, em vez dos ritmos calmos e vigorosos da vida sadia, vem a irritabilidade e a perturbação da vida doentia. E, entretanto, a onipotência que o tempo nos confere para a obra de domínio sobre nós mesmos, o tempo também nos confere para mudar nosso temperamento e fortificar nossa saúde. Numa célebre passagem, Huxley compara-nos a jogadores de xadrez. Nosso parceiro é um adversário paciente e impiedoso que não nos perdoa a menor falta, mas que paga com uma abundante generosidade os bons jogadores. Esse adversário é a natureza, e tanto pior para quem ignora as regras do jogo. Estudando essas regras, que são as leis descobertas pelos cientistas, e sobretudo aplicando-as, pode-se estar seguro de ganhar o jogo, isto é, a saúde. Mas, com essa conquista da saúde, acontece o mesmo que com a conquista da liberdade. Ela não é o resultado de um fiat, mas antes de uma multidão de pequenas ações realizadas centenas de vezes por mês ou que recusamos realizar. Deve-se prestar atenção em muitos pontos e atribuir a cada detalhe sua importância. É preciso estar vigilante quanto ao calor, ao frio, à umidade. É preciso estar vigilante quanto à pureza da atmosfera, à luminosidade, às refeições, fazer os exercícios necessários, etc. Mas protestarão, tais cuidados tornarão a vida ridícula e tomarão todo o nosso tempo. Puro sofisma. Esses cuidados são questões de hábito. Não se gasta mais tempo comendo segundo as regras que comendo desordenadamente. Não se gasta mais tempo passeando um pouco que fazendo a digestão preguiçosamente numa poltrona ou lendo os jornais no café. Não é uma perda de tempo apreciável renovar de vez em quando o ar de seu gabinete de trabalho. Basta fixar de uma vez por todas as modificações que devem ser feitas em seu estilo de vida. O único motivo que se tem para não agir razoavelmente é a preguiça. Preguiça intelectual para prever, preguiça física para executar. Ainda uma vez, a recompensa será a saúde, ou seja, a condição de todo o resto, do sucesso e da felicidade. As funções sobre as quais deveremos pôr mais atenção são as funções de nutrição. A questão essencial aqui é a natureza e a quantidade de alimento a ingerir. Até os trabalhos de Berthelot, a questão da alimentação encontrava-se num nível empírico. Hoje, o problema coloca-se de uma forma bem mais clara. Sabe-se atualmente que nenhum alimento gorduroso ou hidrocarbônico pode substituir a albumina na reconstituição dos tecidos. Mas, por outro lado, se em vez de ingerir uma ração suficiente de albumina, ultrapassamos a dose, o resultado obtido é extremamente curioso. Essa ração exagerada provoca uma precipitação de albumina em detrimento dos nossos órgãos, bem superior à quantidade de albumina ingerida. Basta ingerir diariamente cerca de 75 gramas de alimento azotado. Tudo o que se absorve acima dessa medida, longe de ser assimilado, tende a provocar uma precipitação de albumina nos músculos. Este é o primeiro ponto. O estudante come nos restaurantes 2 ou 3 vezes mais carne do que é útil comer. Além disso, seja qual for a quantidade de albumina ingerida, se não absorvemos ao mesmo tempo alimentos gordurosos ou hidratos de carbono, ocorre a precipitação de albumina. No caso contrário, ela não acontece. Daí o nome dado a esses alimentos quando acompanhados de 75 gramas de albumina. Ração azotada protegida. Por outro lado, sabe-se que o trabalho provoca principalmente a decomposição da gordura ou das féculas. Sabe-se também que o homem despende diariamente 2.800 calorias e até 3.400 se o trabalho for intenso. 75 gramas de albumina fornecem 307 calorias. Considerando a necessidade média de 3.000 calorias,
O trabalhador intelectual precisa encontrar mais cerca de 2.700 calorias. Como não se assimila mais do que 200 a 250 gramas de gordura, 222 vezes 9,3, que é igual a 2.092 calorias, resta ainda pedir em torno de 600 calorias aos alimentos hidrocarbônicos, em torno de 150 gramas. Basta procurar nos livros especializados o valor de cada alimento em albumina, gordura e elementos hidrocarbônicos para compor sua alimentação diária. A conclusão que se impõe, feita a experiência, é que comemos demais, carne demais, sobretudo. Impomos ao estômago e aos intestinos um trabalho absurdo. Na maioria das pessoas abastadas, a maior parte das forças adquiridas pela digestão acabam sendo usadas no trabalho de digerir. Não pensem que exageramos. Durante o ato da digestão, com efeito, digeriríamos as paredes do estômago e dos intestinos, se sua superfície não renovasse incessantemente o tecido que as protege e que se renova com uma grande rapidez à medida que os sucos gástricos a atacam. Esse trabalho é enorme. Os intestinos, quando estendidos, têm de 7 a 8 vezes o comprimento do corpo, por 30 centímetros de largura. A superfície em atividade nos intestinos e no estômago é de pelo menos 5 metros quadrados. Acrescente-se ao considerável trabalho que constitui sua incessante renovação durante várias horas por dia, as vilosidades que atapetam essa superfície, as forças empregadas na mastigação, as forças usadas pelos movimentos peristálticos do estômago, pela formação de uma quantidade considerável de saliva, pela produção de sucos digestivos do estômago, do pâncreas, da vesícula biliar, e se perceberá a prodigiosa quantidade de forças que o ato digestivo necessita. Não fica claro que os homens que comem demais são puros animais reduzidos ao papel pouco honorável de servidores de seu tubo digestivo? Não fica claro que os homens que comem demais são puros animais reduzidos ao papel pouco honorável de servidores de seu tubo digestivo? Acrescente-se que a maior parte, perante a quantidade de alimento a engolir, acha cansativo mastigar bem os alimentos e assim sobrecarrega ainda mais o labor da digestão. E prolongam-na, já que os sucos digestivos penetram muito lentamente em massas muito pouco fragmentadas. Como seria útil uma pequena brochura indicando para cada alimento seu teor de albumina, de gorduras, de elementos hidrocarbônicos assimiláveis. Todos os tratados especializados dão o teor de azoto. Ora, nós sabemos hoje que muitos compostos azotados não são, propriamente falando, alimentos reparadores. Com um tal quadro, o estudante poderia compor mais ou menos seu menu com o duplo resultado de se nutrir bem e de evitar a seus órgãos digestivos um trabalho exagerado, feito em detrimento do trabalho intelectual. A questão do número e da hora das refeições é uma questão menor diante da capital importância da dosagem dos alimentos. Não queremos que o estudante pese todos os seus alimentos, como fazia Cornaro. Mas, depois de algumas pesagens, ele saberia mais ou menos o que deve comer e evitaria pelo menos o enorme desperdício de forças a que está sujeito o jovem que frequenta os restaurantes e que, no meio de ruído das convenções, das discussões, come até ficar repleto. A higiene da respiração é mais simples, porém, respirar ar puro quase não parece uma necessidade. Quantas vezes vi jovens preferirem respirar um ar viciado, repugnante, em vez de introduzirem junto com o ar puro um pouco de frio?
A higiene das casas de educação e dos apartamentos manteve-se sob esse aspecto num estado primitivo. Entretanto, é garantido que o ar viciado torna a pessoa inquieta, azeda, descontente. Sem o sadio estímulo dado pelo ar puro, o organismo tende a buscar estímulos viciosos. O estudante não é obrigado a ruminar em seu quarto um ar já respirado. Pode arejá-lo com frequência e pode, o que é melhor, trabalhar ao ar livre. Ele também pode passear em seu quarto e ler ou falar em voz alta. Sabe-se que os surdos mudos que não exercitaram a fala têm os pulmões mais fracos, muito fracos, e mal são capazes de apagar uma vela posta a poucos centímetros de sua boca. Falar é uma ginástica enérgica dos pulmões. Deve-se notar também que a postura encurvada ao escrever ou ler é um forte impedimento para os movimentos respiratórios, impedimento que pode a longo prazo tornar-se nocivo para o trabalhador. É preciso, para lutar contra essa causa de enfraquecimento, adquirir o hábito de manter o busto ereto, a fim de liberar o tórax e garantir a liberdade dos movimentos respiratórios. Porém, essas precauções são insuficientes. E é indispensável interromper com frequência o trabalho e levantar-se para fazer os excelentes exercícios que Lagrange chama de ginástica respiratória. Esses exercícios consistem em amplas inspirações feitas artificialmente, a exemplo do que acontece quando pela manhã, instintivamente, nos espreguiçamos. Ergue-se muito lentamente os dois braços, afastando-os, respirando o mais profundamente possível, e depois se abaixa os braços, expulsando o ar inspirado. É também útil, ao elevar os braços, erguer-se sobre a ponta dos pés como se quiséssemos crescer. Essa operação provoca o endireitamento das curvas da coluna vertebral, endireitamento que permite às costelas descreverem de baixo para cima um segmento de círculo sensivelmente maior que o segmento habitualmente percorrido. Esse exercício também impede a ancilose das costelas. Liberta um grande número de vesículas pulmonares comprimidas, onde o oxigênio já não penetrava. Assim, a superfície de trocas entre o sangue e o ar aumenta, o que explica o fenômeno constatado por Marcy de que o ritmo respiratório mantém-se modificado, mesmo no repouso, depois de semelhantes exercícios feitos prolongadamente. Notemos que a utilização de halteres é aqui contraindicada, pois nenhum esforço é possível sem suster a respiração. Essas precauções, que são muito boas, não passam, entretanto, de paliativos, que em nenhum caso podem dispensar o exercício propriamente dito. O exercício, é evidente, não cria nada por si mesmo, age indiretamente, melhorando o conjunto das funções nutritivas. Pode-se, no seu próprio quarto, como vimos, aumentar a capacidade respiratória por exercícios feitos de tempos em tempos, mas não se pode fazer o sangue circular mais rapidamente e, portanto, passar com mais frequência pelos pulmões. A função respiratória e a função circulatória são, de certa forma, a mesma função sob dois pontos de vista. Tudo o que ativa uma age sobre a outra. Lavoisier, em uma comunicação à Academia de Ciências, em 1789, chamava a atenção para o fato de que um homem assimila em jejum, depois de um trabalho muscular, cerca de 3 vezes mais oxigênio que em repouso. Por conseguinte, o primeiro efeito do exercício é fazer uma quantidade considerável de oxigênio entrar no organismo. E enquanto o estudante que tem o hábito da imobilidade vive uma vida diminuída, quem pratica o movimento ao ar livre aborda o trabalho com um sangue mais rico, uma respiração mais ativa. O cérebro torna-se capaz de esforços mais enérgicos e mais prolongados. O próprio trabalho do coração diminui, ao mesmo tempo que rende mais, pois enquanto a imobilidade tende a fazer o sangue estagnar nos vasos capilares, estagnação acompanhada da diminuição das combustões vitais, no exercício, por uma ação de vizinhança, a circulação nos capilares é provocada pelos músculos que agem,
E esse coração periférico, constituído pela elasticidade das artérias mais finas, reduz em muito o trabalho próprio do órgão central. Mas não são apenas esses os benefícios da atividade muscular, pois os músculos são, como demonstrou Paubert, os fixadores do oxigênio. São propriamente órgãos respiratórios. Opera-se neles uma troca extremamente importante do oxigênio inspirado com o ácido carbônico, que deve ser eliminado. Ora, quanto mais enérgicas forem essas trocas, mais enérgica é também a combustão das gorduras da alimentação. A imobilidade não queima as reservas graxas, permitindo o seu depósito e levando mesmo à obesidade. Esses depósitos não são, aliás, os únicos inconvenientes da preguiça corporal. Se é verdade, como parece demonstrado, que a artrite, a gota, o cálculo renal, o mau hálito têm por causa essencial os produtos incompletamente queimados na ausência de uma respiração mais enérgica. Ora, essa respiração dos músculos tão importante não continua somente durante o trabalho, pois, como vimos, esses órgãos conservam por muito tempo uma superatividade respiratória. Note-se, aliás, que o exercício é absolutamente indispensável para a maioria dos jovens de famílias abastadas, que comem em demasia. O exercício violento mesmo, é útil para eles, para queimar o excesso de materiais ingeridos. Se come-se muito e tem-se uma vida ociosa, todos os vasos que recebem o quilo abarrotam-se. Os mal-estares e as faltas de apetite são frequentes, sobretudo de manhã, quando o repouso da noite veio agravar essa supernutrição. O estômago torna-se então preguiçoso, literalmente. O sangue fica espesso, ou seja, sobrecarregado de materiais que deveriam ser queimados. Produz-se frequentemente um estado paradoxal durante o sono. Refiro-me a essa lassidão, esse torpor, essa preguiça do espírito que vem da acumulação das reservas. Há uma prova crucial de que é essa a origem de uma tal lassidão. Quando se toma a coragem de se pôr resolutamente a trabalhar, a fadiga, que deveria aumentar, diminui, como também diminuem pela oxigenação os materiais acumulados em excesso no sangue. Resumindo, o exercício provoca um vivo e enérgico trabalho de assimilação, o transporte acelerado de um sangue rico e, em oposição, a evacuação rápida dos materiais de desassimilação. Além dos efeitos gerais sobre a saúde, nem é preciso mencionar os efeitos benéficos do passeio sobre os movimentos peristálticos do estômago. Parágrafo 2º. Se consideramos até agora o papel do exercício do ponto de vista das funções de nutrição, este é o ponto de vista essencial para nosso assunto, pois a vontade e a atenção dependem estreitamente do bom estado do organismo. O exercício muscular tem, além disso, relações menos importantes e, entretanto, mais íntimas com a vontade. Com efeito, é através dos atos musculares que a vontade começa a nascer timidamente na criança. A longa aprendizagem necessária a cada um de nós para que nos tornemos senhores dos nossos movimentos tempera nossa vontade e disciplina nossa atenção. Quem de nós não tem o sentimento muito claro de que, mesmo atualmente, nas horas de profunda preguiça, tentar um movimento, levantar-se, sair, etc., é um difícil ato voluntário? E quem, por conseguinte, pode contestar que a atividade muscular, ou melhor, os movimentos vivos, precisos, pois o caminhar, tendo se tornado puramente automático, não tem valor sob esse ponto de vista, não sejam excelentes exercícios de vontade e de atenção? Isso é tão verdadeiro que aconselha-se o exercício muscular aos neuropatas incapazes de atenção. Um esforço implica a vontade, e a vontade desenvolve-se, como todas as nossas faculdades, pela repetição. Ademais, o trabalho muscular, quando tende à fadiga, transforma-se em dor, e saber resistir à dor não é um exercício da vontade? E um auto-exercício dela?
Vê-se, portanto, que o exercício é diretamente, em si mesmo, como que uma escola primária da vontade. Pode-se dizer que ele não tem influência sobre a inteligência? De maneira alguma. Essa influência é real. A preguiça corporal é funesta. Nossas percepções renovam-se pouco. Queremos ficar em casa numa morna monotonia. Deixamos-nos invadir pelo tédio e pelo desgosto. E essa maneira de ser, tão triste, de que todos nós temos a experiência, provém de uma vida física diminuída, das ideias difíceis de despertar, da ausência de excitações exteriores. Esse estado contrasta singularmente com a lucidez de ideias e com a grande vivacidade e riqueza de impressões de quem medita passeando pelo campo. Não se pode negar a influência extrema do exercício sobre nossas faculdades. Parágrafo 3º. Entretanto, o estudante deve considerar atentamente os consideráveis erros em curso sobre esse exercício físico, cujos benefícios demonstramos. Confunde-se com frequência duas coisas muito diferentes: a saúde e a força muscular. O que constitui uma saúde robusta é o vigor dos órgãos respiratórios e do aparelho digestivo. Estar bem é digerir bem, respirar livremente, ter uma circulação enérgica e regular. É também resistir facilmente às variações de temperatura. Ora, essas qualidades de resistência não têm nenhum laço de causalidade com a força muscular. Os atletas de feira e os que fazem da força sua profissão podem ter uma saúde muito ruim, e um homem de gabinete possuir uma saúde de ferro coexistindo com uma potência muscular medíocre. Não somente não devemos buscar força atlética, mas devemos evitá-la, pois ela só aumenta pelo exercício violento, e além de esses exercícios entravarem o trabalho regular da respiração e provocarem uma congestão visível das veias do pescoço e do rosto, é certíssimo que são extenuantes. Ora, é impossível dedicar-se a esforços físicos intensos e a esforços intelectuais enérgicos. Ademais, o esgotamento resultante dos esforços deixa o corpo predisposto aos resfriados, tão frequentes entre os camponeses e os habitantes das montanhas. Acrescentemos que o exercício violento só é útil nos casos em que é preciso queimar as reservas nutritivas provenientes de uma sobrenutrição. Ora, o trabalhador que faz esforços enérgicos de atenção usa tanto ou talvez mais materiais que o camponês que cultiva a terra, de forma que o estudante digno desse nome não pode de maneira alguma comparar-se ao funcionário sentado em sua escrivaninha fazendo sempre o mesmo trabalho e cuja inteligência é tão preguiçosa quanto o seu corpo. Quanto mais se trabalha intelectualmente, menos necessidade há desse exercício muscular destinado a queimar o excesso de materiais não empregados. O curioso é que na França louvamos a educação atlética que os jovens ingleses recebem e admiramo-la sem discernimento, com essa total ausência de espírito científico que caracteriza o espírito público atual. Ficamos como que deslumbrados por algumas grandes escolas que custam 5.000 francos por ano e pelos riquíssimos filhos de lordes que frequentam as universidades como amadores. Não vemos absolutamente que essa minoria deve justamente ser comparada à minoria dos esportistas entre nós. Os ingleses inteligentes não veem com prazer o exagero dos exercícios físicos nas escolas inglesas. Wilkie Collins, no prefácio de Marido e Mulher, escrito em 1871, constata na sociedade britânica um infeliz desenvolvimento da grosseria e da brutalidade, e o abuso dos exercícios físicos tem contribuído em boa parte para isso, diz o autor. Matthew Arnold, cuja imparcialidade ninguém contestará, inveja o sistema educacional francês,
O que, segundo ele, caracteriza os bárbaros e os filisteus é que os primeiros amam unicamente as dignidades, as satisfações da vaidade, os exercícios corporais, o esporte, os prazeres ruidosos, e os segundos só apreciam a febre e a confusão dos negócios, a arte de ganhar dinheiro, o conforto, as intrigas. Ora, segundo ele, a educação inglesa tende a aumentar o número dos filisteus e dos bárbaros. Ele observa com razão que, abre aspas, os puros trabalhadores da inteligência são tão morais quanto os puros atletas, fecha aspas, e poderia ter acrescentado que os ginásios gregos, onde os exercícios físicos eram muito bem considerados, eram desonrados pelos amores contra a natureza. Haverá, aliás, um trabalhador intelectual que não tenha uma experiência pessoal sobre isso para consultar? Nosso capital de forças não está alojado em 2 compartimentos separados por divisões estanques. O compartimento das forças cerebrais e o das forças físicas. Tudo o que despendemos em excesso em exercícios físicos é perdido para os trabalhos do pensamento. Que o imbecil, incapaz de refletir, entupa-se de alimentos e bebidas fermentadas e depois despenda as forças que lhe sobram após a digestão em exercícios fatigantes, que contemple com orgulho seus músculos de atleta, não vemos nisso nenhum inconveniente. Mas propor uma tal vida a nossos futuros médicos, a nossos futuros advogados, a nossos cientistas, a nossos literatos, é um contrassenso. As grandes vitórias humanas não são ganhas de forma alguma com os músculos. São ganhas com as descobertas, com os grandes sentimentos, com as ideias fecundas, e daríamos os músculos de 500 estivadores, mas os perfeitamente inúteis de todos os desportistas, pela poderosa inteligência de um Pasteur, de um Ampère e de um Malebranche. Aliás, o homem melhor treinado não vencerá jamais uma corrida com um cavalo, nem mesmo com um cão. E um gorila não teme lutar com um Hércules de feira. Nossa superioridade não consiste, portanto, no peso de nossos músculos. A prova disto é que o homem domesticou os mais poderosos animais e enjaula tigres e leões para a alegria das crianças que frequentam os jardins públicos. É manifesto que o papel da força muscular diminui dia a dia, porque a inteligência a substitui pelas forças incomparavelmente maiores das máquinas. E, por outro lado, a sorte dos homens com músculos potentes é serem cada vez mais assimilados ao papel de máquinas. São instrumentos dóceis nas mãos daqueles que pensam. Um empreiteiro que não trabalha dirige os operários, e os empreiteiros, por sua vez, são dirigidos por um engenheiro sem calos nas mãos. Em suma, a campanha que se faz para transformar as crianças em atletas é absurda. Repousa sobre uma grosseira confusão entre saúde e força muscular. Tende a fazer de nossos jovens, em detrimento de sua força intelectual, lutadores sem delicadeza. Entre os fortes em ideias e os fortes no boxe, nossa escolha não pode ter dúvidas. Não tomemos por um progresso essa tendência a nos reconduzir à animalidade. Excesso por excesso, prefiro os da escola da Idade Média, das escolas da Idade Média, que geraram São Tomás de Aquino, Montaigne, Rabelais, aos das escolas que nos gerarão vencedores no remo. Francamente, se subtraíssemos desses torneios o valor que lhes dá uma vaidade simplória, pois que vaidade é essa que aprecia superioridades tão inferiores às de muitos animais, ninguém se sujeitaria às fadigas que exige o treinamento para uma disputa nos remos. Não é a Inglaterra rotineira e brutal que devemos imitar sob esse aspecto, mas antes a Suécia, que renunciou completamente em suas escolas e para seu povo a esses nefastos esforços físicos. Ali se preocupam em ter jovens robustos e sadios,
e compreendeu-se que o abuso dos exercícios físicos conduz, mais certamente que o estudo excessivo, à sobrecarga. Resulta do que expusemos que, dentre os exercícios que devemos recomendar aos estudantes, a escolha é orientada por uma regra absoluta. Os exercícios não devem enervar, nem mesmo levar a uma fadiga excessiva. Parágrafo 4º. Se são cometidos erros tão prejudiciais em relação ao exercício físico, são geralmente admitidos erros não menos funestos a respeito do trabalho intelectual. Ele é representado como necessariamente sedentário. Como já dissemos, a ideia de um trabalhador intelectual desperta imediatamente a imagem de um homem sentado, a cabeça entre as mãos para meditar ou o peito encurvado sobre a mesa para escrever. Repetimos, não há ideia mais falsa. O primeiro labor só pode ser executado à mesa de trabalho. Para traduzir, precisamos de uma gramática e de dicionários. Para ler, temos que manter a atenção e fixar os pensamentos tomando notas, fixando no papel as sugestões evocadas pelo autor. Mas, realizado esse primeiro trabalho, todo o trabalho da memória propriamente dito, não apenas pode ser feito fora de casa, mas ganha-se muito se for realizado a céu aberto ou no jardim público. Além desse trabalho de memória, a meditação e a busca de um plano de organização dos materiais são consideravelmente facilitadas pelo passeio ao ar livre. Confesso quanto a mim que todas as ideias novas que tive a felicidade de descobrir vieram-me durante um passeio. O Mediterrâneo, os Alpes ou as florestas de Lorraine formam como que a paisagem de fundo de todas as minhas concepções. E se é verdade, como afirma Robert Spencer, a quem não podemos acusar de preguiçoso, que, abre aspas, a organização dos conhecimentos é bem mais importante que sua aquisição, fecha aspas, a organização dos conhecimentos é bem mais importante que sua aquisição, e se, como ele o diz, abre aspas, para essa organização duas coisas são necessárias, o tempo e o trabalho espontâneo do pensamento, fecha aspas, proclamo que essa organização jamais é tão vigorosa como a céu aberto. Quid confitio aut cogito in ambulationis feri tempus confero. Quid confitio aut cogito in ambulationis feri tempus confero. O movimento no passeio, o sangue que circula alegremente, o ar puro e vivo que impregna o corpo com oxigênio em abundância, todas essas circunstâncias dão ao pensamento um tal vigor, uma espontaneidade que ele raramente tem no trabalho sedentário. Mill conta em suas memórias que compôs uma grande parte de sua lógica no caminho para os escritórios da Companhia das Índias. Tanto é verdade que o trabalho fecundo pode ser em grande parte executado ao ar livre e à plena luz do dia. Parágrafo 5º. Agora que já tratamos do exercício, resta-nos falar do repouso. Repouso não é preguiça. Mais ainda, a preguiça é incompatível com o repouso. O repouso, com efeito, supõe um trabalho precedente, que, mesmo que não fatigue, ao menos necessita de reparação. Nenhum preguiçoso goza das alegrias de um repouso bem merecido, pois se, como disse Pascal, o frio é agradável para nos aquecermos, o trabalho é agradável para repousarmos. O repouso sem o trabalho, que o torna necessário, é a ociosidade com seu morno tédio, sua intolerabilidade. Como disse Ruskin, o repouso glorioso é o do cabrito montanhês arquejante em seu leito de granito, e não o do boi no estábulo, ruminando sua forragem. O repouso por excelência é o sono. Quando calmo e profundo, ele permite reparações completas.
Pouco depois de despertar, experimentamos um bem-estar e sentimos em nós mesmos uma provisão de energia para o trabalho do dia. Infelizmente, a questão do sono é uma das mais recobertas de falsas ideias. Com essa mania de regulamentar tudo com uma autoridade tanto mais risível quanto mais sua ciência não passa de um amontoado de leis empíricas, os higienistas limitam o tempo de sono em 6 ou 7 horas. A única regra aplicável aqui é ter apenas uma regra geral: não se deitar muito tarde e saltar da cama logo ao acordar. Não se deitar muito tarde e saltar da cama logo ao acordar. Dizemos que não se deve deitar muito tarde porque devemos condenar absolutamente o trabalho prolongado até a meia-noite. Sabe-se que a temperatura do sangue começa a cair em torno das 4 horas da tarde e que o sangue tem a tendência a sobrecarregar-se de materiais de desassimilação até a noite. Jamais o esforço intelectual é muito intenso a essa hora. E se alguém pensa que está então melhor disposto do que durante o dia, temo que seja porque o espírito embotado contenta-se com muita facilidade com um trabalho medíocre, iludindo-se. Ademais, essa contenção tardia do espírito é funesta para o sono e causa uma agitação que pode tornar o repouso muito insuficiente. Pode-se criar uma espécie de febre no momento em que tudo convida ao sono. Mas este é um péssimo cálculo. Sobrecarrega-se o cérebro com um trabalho medíocre, em detrimento do frescor e do vigor da meditação matutina. O resultado mais seguro dessa absurda derrogação das leis naturais é aumentar a irritabilidade. Deve-se reservar para a noite os trabalhos materiais, notas feitas a lápis no livro e que se deve recolher, buscas de passagens a citar, esclarecimentos, etc. Quanto ao trabalho da madrugada, contesto também sua utilidade. Primeiro porque é raro que se encontre energia para levantar às 4 horas todos os dias. É necessário recorrer a um outro auxílio além da própria vontade, sempre fraca, quando se trata, no inverno, por exemplo, de passar do doce calor da cama para a atmosfera fria do escritório. Numa cidade do centro, morei na casa de um padeiro cujos filhos tinham a ordem de, ao sair do trabalho, obrigar-me a levantar, apesar dos protestos do animal violentado. Passei todo o inverno diante da mesa de trabalho desde as 5 horas. Tirei dessa longa experiência a conclusão de que, mesmo demorando para estar em plena atividade, sempre o conseguia perseverando. O trabalho não tardava a se tornar excelente e todas as aquisições de conhecimentos eram definitivas. Mas no resto do dia ficava um pouco sonolento e no computo final, a utilização das belas horas da manhã vale mais que o trabalho antecipado. A única vantagem desse método é que nenhuma jornada é perdida. Cada dia tem seu trabalho, enquanto que, deixando o trabalho para as horas livres, corre-se o risco, se a vontade for fraca, de desperdiçar o tempo, devido ao esforço. Não se deve, entretanto, exagerar o tempo de repouso na cama por 2 razões. Primeiro que, prolongado habitualmente além do tempo necessário e variável para cada um, o sono torna o sangue espesso. Toda a manhã fica prejudicada. Ficamos morosos, indolentes, tristes. Sentimos frio com facilidade, ficamos impressionáveis. Mas esse não é o mais grave inconveniente do repouso exagerado. Podemos estabelecer como uma regra absoluta, sem exceção, que todo estudante que fica preguiçosamente na cama até tarde, que se demora nela muito tempo depois de acordar, é invencivelmente conduzido às práticas solitárias. Dize-me a que horas levantas, e dir-te-ei se és vicioso. Parágrafo 6º. Fora do sono, o repouso toma a forma de recreações. É indispensável não trabalhar ininterruptamente. A velha comparação do espírito com um arco, que se estiver sempre esticado acaba perdendo toda a força, é exata. O trabalho sem sua recompensa natural, que é o repouso, torna-se uma corveia.
Mesmo para a assimilação de nossas aquisições e para seu desenvolvimento, sua fecundidade, é preciso haver espaço entre os diversos trabalhos. Esse repouso é um ganho puro e simples para o próprio trabalho. Com efeito, o trabalho intelectual não se dá sem um ativo trabalho nos centros nervosos. Inversamente, um trabalho ativo nos centros nervosos resulta sempre, mesmo se esse trabalho é feito sem nenhuma consciência, num avanço em nossas investigações intelectuais. Não se pode mais negar hoje essa fecunda descoberta da correlação das ideias com um substratum nervoso. Ora, quando o trabalho intelectual cessa, a atividade dos centros nervosos não para imediatamente. O trabalho inconsciente continua e, definitivamente, é a fixação e a elaboração das lembranças que ganha com isso. Por isso, é uma tolice passar logo a um novo trabalho. Primeiro, porque se perde o benefício desse trabalho espontâneo operado nas regiões subconscientes do espírito. E depois, porque é preciso, de certa forma, contrariar as correntes sanguíneas estabelecidas e readaptá-las de acordo com um novo plano. É como um trem que se deve parar, fazer retroceder, para em seguida encarrilhar em outro trilho. É melhor deixar que se esgote naturalmente o impulso adquirido, fazendo um pouco de repouso e um pouco de exercício, e esperar que a calma seja restabelecida na circulação cerebral. Em uma longa prática de ensino, vi com frequência alunos que tinham dificuldade em seguir o andamento do curso e que não viam bem o encadeamento das questões retornarem transformados depois de 15 dias de repouso intelectual absoluto durante as férias de Páscoa. Uma ordenação tinha se operado em seu pensamento, a organização dos materiais tinha se concluído e voltavam definitivamente senhores de seu curso. Sem essa benéfica pausa de novas aquisições, talvez nada disso se tivesse produzido neles. Ainda não se proclamou suficientemente a necessidade do repouso para o trabalho. Quanta razão tem Tepfer? Abre aspas. É preciso trabalhar, meu amigo, e depois não fazer nada. Ver o mundo, tomar um ar, passear, porque é assim que digerimos o que aprendemos, que observamos, que relacionamos a ciência à vida em vez de relacioná-la à memória. Fecha aspas. Mas não devemos buscar o repouso como um fim. Ele não é e não deve ser senão um meio de renovar nossa energia. Há, porém, muitas maneiras de repousar, e a escolha das distrações não pode ser indiferente para quem quer fortificar a vontade. As características essenciais de uma boa distração devem ser acelerar a circulação e o ritmo respiratório, e especialmente provocar um trabalho amplo dos músculos do tórax, da coluna vertebral, das camadas musculares do estômago e repousar a visão. As características essenciais de uma boa distração devem ser acelerar a circulação e o ritmo respiratório e especialmente provocar um trabalho amplo dos músculos do tórax, da coluna vertebral, das camadas musculares do estômago e repousar a visão. À primeira vista, essas condições requeridas levam-nos a banir absolutamente, por terem todos os inconvenientes da sedentariedade e também, na maioria das vezes, os inconvenientes de uma atmosfera malsã, os jogos de cartas, o xadrez e, em geral, todos os jogos que são praticados em ambientes fechados, com um ar sobrecarregado de fumaça de cigarro e sem renovação. Ao contrário, caminhar ao ar livre, agradáveis passeios pelos bosques, preenchem uma boa parte do programa imposto. Infelizmente, esses prazeres não preenchem todas as condições indicadas, pois deixam imóveis os músculos da coluna vertebral, implicados na respiração, e os que envolvem o estômago. Em compensação, inundam os pulmões de ar puro e descansam agradavelmente os olhos.
A patinação, o mais intenso dos prazeres dados pelo exercício e um dos mais completos quanto à variedade de movimentos, e a natação no verão, o mais vigoroso dos exercícios respiratórios, tem o maravilhoso poder de oferecer descanso para o trabalhador da inteligência. Acrescente-se a esses exercícios o remo, com as belas paisagens que margeiam os rios, e a jardinagem, com os mais diversos movimentos que ela impõe. Em casa, nos dias de chuva, o bilhar ou a marcenaria são excelentes ocupações. No jardim pode-se jogar bola, boliche, petecas e todos esses velhos jogos franceses que não deveriam suplantar nem o croquet nem o lawn tennis. Durante as férias, nada vale mais do que as alegres excursões, mochilas às costas, nos Alpes, nos Pirineus, nos Vosges ou na Bretanha. Deve-se cuidar durante os meses de trabalho, nas férias não há inconveniente nisso, para que esse exercício, mesmo provocando suor, nunca provoque mais que um leve cansaço. Toda fadiga é excessiva, pois, acrescentada ao trabalho intelectual, torna-se uma sobrecarga. Além dos benefícios imediatos das distrações bem compreendidas, a alegria dos exercícios sadios tem, como toda emoção leve de alegria, um efeito higiênico muito grande. O melhor fortificante, disse, é a alegria. A alegria física é como o canto de triunfo do organismo bem equilibrado. E quando a essas alegrias animais vem juntar-se as altas satisfações do trabalho intelectual, que não excluem nenhuma outra felicidade, mais ainda, que dão um sabor tão franco e saboroso aos outros prazeres, a felicidade é completa. Para os jovens suficientemente senhores de si mesmos para regrar sua vida de uma boa forma, a vida vale a pena de ser vivida. Dessa coorte de elite, todos nós podemos fazer parte, se o quisermos. Parágrafo 7º. Resumindo, a energia da vontade perseverante, implica a possibilidade de longos esforços. Ora, sem saúde não há esforços duráveis. A saúde é, portanto, uma condição essencial da energia moral. Ninguém entre aqui se não for geômetra, dizia Platão. Que ninguém entre aqui, diremos nós, se não seguir as leis da higiene no que elas têm de certo. Assim como a vontade é feita de esforços reiterados, ela também é feita com seus fundamentos de cuidados higiênicos, cuidados com a nutrição, com o ar que se respira, com o movimento do sangue. Ela supõe repouso e exercícios físicos adequados. Devemos a esse propósito combater o exagero que está hoje na moda em nossa superficial imitação da Inglaterra. Levamos o escrúpulo ao ponto de distinguir as distrações nocivas das que são úteis, não sem ter no caminho precisado as condições de um trabalho intelectual fecundo. É que temos a profunda convicção de que a inteligência, a sensibilidade e a vontade dependem em larga parte do estado corporal. Se uma alma, como disse Bossuet, é senhora do corpo que anima, ela não o será por muito tempo se o corpo enfraquecer, arruinar-se. Em tais condições, podemos tentar um esforço heróico, mas esse esforço heróico não poderá ser acompanhado por muitos outros, pois o primeiro resultará no esgotamento absoluto. E na vida, tal como ela se dá na civilização, as ocasiões de heroísmo são raras, tão raras que não é para elas que nos devemos preparar, mas antes para reiterados esforços de detalhe, repetidos a cada dia, a cada hora. Veremos por acréscimo que uma vontade temperada por esses perpétuos esforços estará melhor preparada que outra qualquer para grandes ações, quando soar a hora de realizá-las. A esses esforços reiterados denomina-se constância, espírito de continuidade, e desde que haja perseverança no esforço, deve haver também perseverança na eclosão das forças.
Nunca se pensa no quanto os antigos tinham razão quando anunciavam sua famosa máxima: mens sana in corpore sano, mente sã em corpo são. Sejamos sadios para fornecer à nossa vontade as provisões de energia física sem as quais todo esforço, seja ele qual for, resulta caduco e infecundo. Capítulo 5. Uma visão geral. Eis-nos chegados ao termo da primeira parte do nosso tratado. Primeiro, determinamos claramente a natureza dos inimigos a combater nessa luta tão nobre e tão fecunda contra as potências inferiores da nossa natureza. Compreendemos que as paixões só têm muita importância nessa luta pela conquista de si por causa do auxílio que dão à nossa grande inimiga, a preguiça. A força de inércia que tende incessantemente a fazer o homem voltar ao ponto de onde, com tanto custo, elevou-se ao longo de séculos de esforços. Compreendemos que o domínio de si não pode ser entendido como uma vontade intermitente, que a suprema energia é energia contínua, prolongada durante meses e anos, e que a pedra de toque da vontade é a duração. Depois, tivemos que limpar nosso caminho de duas teorias filosóficas que acreditamos ser desencorajadoras. Uma pretende que não temos nenhum poder sobre nosso caráter, que ele é predeterminado, inato, que somos aquilo que somos, que nada podemos fazer por nossa libertação. Teoria absurda e que denota o tal hábito de pensar com as palavras e uma tal ignorância dos fatos elementares da psicologia que nos espantaria vê-la defendida por filósofos de valor se não conhecêssemos a poderosa sugestão exercida pelas teorias preconcebidas, sugestão que dá ao espírito antolhos que o impedem de ver os fatos mais manifestos. A outra teoria, a do livre-arbítrio, não é menos simplória nem menos funesta, pois considera a reforma do caráter como obra de um instante, o que certamente afastou os moralistas do estudo da psicologia, pois é somente com o conhecimento aprofundado das leis da nossa natureza que podemos encontrar as indicações que permitirão a reforma do nosso caráter. Expurgado o terreno dessas duas teorias, entramos no estudo psicológico do nosso assunto. Salientamos o grande poder que temos sobre nossas ideias e o fraco apoio que elas podem nos dar diretamente, já que não temos quase nenhum poder diretamente sobre o sentimento, que é onipotente em nós. Mas, felizmente, com a ajuda do tempo e de uma diplomacia perspicaz, podemos superar todas essas dificuldades e, através de procedimentos indiretos, chegar a triunfar onde a derrota parecia inevitável. Estudamos pacientemente esses procedimentos que nos dão o domínio sobre nós mesmos nos capítulos sobre a reflexão meditativa, sobre a ação, e nos dedicamos, certos da estreita ligação entre o físico e o moral, a examinar num capítulo sobre a higiene as condições fisiológicas favoráveis ao exercício da vontade. A arte puramente teórica de nosso trabalho está, portanto, concluída. Resta-nos ir aos detalhes e aplicar à vida de estudantes as grandes leis gerais estudadas até aqui em si mesmas. Em outros termos, devemos estudar com cuidado a natureza dos perigos específicos que ameaçam a autonomia moral do estudante e a natureza dos auxílios que ele pode encontrar para se precaver contra eles, seja em si mesmo, seja exteriormente. Dividimos esta segunda parte, que é um tratado prático, em 2 livros, os livros 4º e 5º. O livro 4º compreende 2 grandes divisões. Uma é consagrada aos inimigos a combater, pars destruens, e a outra, pars construens, é uma exposição das meditações próprias a provocar no jovem um vivo desejo de uma vida enérgica unicamente submetida à vontade. O livro 5º passa em revista os aliados exteriores que o estudante pode encontrar na sociedade que o rodeia para a educação da sua vontade.